Olá, velhinhos e velhinhas, sejam bem-vindos de novo aqui no canal. É um prazer estar aqui com vocês e hoje o vídeo vai ser sobre a plataforma, a interface da plataforma ServiceNow. Vamos dar os primeiros passos e com isso vocês vão conseguir navegar melhor nos próximos vídeos. Então fique atento, vem comigo e vamos aproveitar mais esse vídeo. Bom, então vamos começar a aula. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Jorge Vilas Boas e o meu intuito de estar aqui é ensinar estudantes que estão querendo começar na carreira de TI essa ferramenta nova que é o ServiceNow. Na verdade é uma ferramenta que já tem ganhado mercado, ela inova bastante e está caindo na graça de muitas empresas. Então se você está querendo começar, está aí uma excelente opção e o melhor, ela te dá uma plataforma gratuita para estudos. Você consegue se cadastrar no site da ServiceNow e poder estudar e praticar antes de você tentar se arriscar para o mercado de trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição o link direto, mas eu já tenho um vídeo que explica como que você se cadastra na ServiceNow e como que você obtém essa instância gratuita para estudos e testes. Então, só reforçando, nós vamos falar hoje da tecnologia ServiceNow, não vamos focar em nenhuma aplicação em específico, nós vamos falar da plataforma como um todo. Não precisa ter nenhum conhecimento, basta ter a boa vontade de querer aprender. Para hoje é bem tranquilo, é uma aula que vai falar dos conceitos básicos da plataforma. A gente vai abordar sobre o objetivo da aula e já vamos direto para a demonstração para ir para a prática, tá legal? Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco mais os elementos da interface principal do ServiceNow. Esses elementos são compostos pelo menu, pelo filtro de navegação, então tem vários elementos que são presentes em todas as aplicações do ServiceNow, independente se for uma aplicação já pronta de fábrica ou se é alguma que você construiu, esses elementos vão estar presentes. Então é bem importante que a gente já logo no começo entenda e aprenda a mexer nesses elementos para poder tirar mais proveito das próximas aulas, tá legal? O objetivo de hoje é que a gente consiga navegar por esses elementos e conheça um pouco das configurações básicas. A gente vai trocar o logotipo da empresa e vai simular algumas trocas de temas e configurações que funcionam para cada usuário e para cada perfil que está logado na ferramenta no momento. Então, vamos direto para a apresentação e vamos acompanhar na prática como que isso tudo funciona. Bom, partindo para a configuração aqui da interface de usuário da plataforma, eu vou apresentar para vocês os principais elementos. Então, basicamente, o ServiceNow ele é dividido em três grandes elementos. O primeiro a gente chama de banner menu. Então, esse banner ele fica nesse cabeçalho, ele apresenta o logotipo da empresa que você está trabalhando no momento. Ele apresenta um título inicial, escrito, tá? É texto, dá para a gente alterar. O usuário que está logado, e quando você clica aqui no usuário na setinha, você tem o menu do usuário com algumas opções que eu já vou mostrar. Além disso, você tem uma pesquisa global, ele pesquisa dentro de toda a plataforma, link para a área de chat, um link para você acessar uma barra lateral com a ajuda sobre o sistema, e o menu de configurações, né? Esse menu de configurações ele é a personalização para cada usuário logado no momento. Essa é a primeira parte. A gente tem um segundo componente aqui da nossa interface da plataforma, que é o nosso menu de aplicação. O menu de aplicação ele tem como principais elementos o navegador de filtro, que ele é muito utilizado, é aqui que a gente consegue encontrar qualquer aplicação ou módulo do sistema. Então reparem que aqui embaixo eu tenho as principais aplicações e módulos e elas são liberadas para mim conforme o meu acesso. Então como eu estou como usuário administrador, inclusive vale lembrar que para fazer essa aula de hoje eu estou logado no sistema com o usuário que tem a role admin, né? Que tem o papel admin. Esse papel é o que vem padrão, então quem está começando agora não se preocupa, quando você instala a instância pela primeira vez, é justamente esse usuário que vem. Quem ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui que explica como você conseguir solicitar essa instância para a ServiceNow e criar a sua aplicação, a sua primeira plataforma, tá? Então não fiquem preocupados, podem ver o vídeo, eu vou deixar aqui no descritivo também. Então por padrão ele vem com esse administrador e praticamente tudo que a gente vai fazer aqui está sendo realizado com esse papel. Aqui no menu você encontra todas as aplicações e módulos do ServiceNow que estão disponíveis para o seu usuário. Um pouco ao lado tem um menu de favoritos. Você clica nessa estrelinha
e pode encontrar todos os itens que você já favoritou, já adicionou para poder ver no futuro. Eu vou ensinar como que faz isso na prática. E aqui do lado nesse reloginho você consegue ver os pontos recentes, quer dizer, os últimos módulos e aplicações que foram atualizados pelo usuário administrador, que é no caso que está logado aqui. Além disso, aqui do lado direito, você tem todo esse pedaço maior, né, essa parte maior da página, que é um content frame, né, é uma área de conteúdo. É aqui que, conforme você vai navegando, ele vai trocar o conteúdo. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em painéis ou dashboards, vocês vão reparar que ele vai abrir para mim uma página com sugestões de dashboards, né? Posso clicar em qualquer um deles aqui e ele vai classificar para mim aqui esse painel. Você também pode clicar no módulo, por exemplo, incidentes. Esse módulo incidentes, ele vai me trazer uma lista. Eu vou até tirar um pouco dos filtros aqui para vocês separarem que dos modelos de página que o ServiceNow renderiza ou faz aparecer aqui no seu frame de conteúdo são listinhas, parecido com aquelas que a gente encontrou no Excel, e eu vou falar numa aula só sobre listas, tá? Não fiquem preocupados. Se eu clicar em um item específico da lista, ele vai abrir para mim uma página de formulário. Então, basicamente, as páginas mais utilizadas pelo ServiceNow são listas, formulários e dashboards, tá? Existem alguns tipos de páginas diferentes, mas para cada situação eu vou mostrar para vocês para que elas servem. Elas são específicas para uma determinada finalidade. Agora eu vou fazer um teste aqui e imagina que eu quero favoritar, eu quero deixar essa minha lista de incidentes disponível no meu favoritos. É possível que eu clique aqui no meu controle de lista, nesse menu que parece um hamburguinho, clico em criar favorito, e aí eu posso escolher uma cor e um ícone, né? Posso mudar o texto, inclusive, vou colocar aqui incidentes, novos, vou dar um concluído, e se eu clicar agora aqui na minha estrelinha, nos meus favoritos, ele já está aqui, tá? Esse menu todo aqui, ele pode ser recolhido ou ele pode ser expandido, né? Minimizado ou maximizado aqui do lado, clicando nessa setinha. E o mesmo acontece para o menu do lado direito. Então, por exemplo, se eu clicar na ferramenta de ajuda aqui no cabeçalho, ele vai abrir um menu do lado direito que eu posso retirar a qualquer momento, tá legal? Além disso, é possível encontrar aqui no cabeçalho, agora explicando um pouquinho mais a fundo aqui em cima, esse menu de usuário. O menu de usuário, ele me dá 4 opções principais porque eu estou como administrador. O que tem nesse menu? Esse ícone de baixo é onde a gente vai fazer logout do sistema. É por aqui que a gente vai sair, né? Fora isso, eu tenho como elevar minhas funções. Então, quando eu clico nesse elevar, eu posso atribuir um papel de segurança para o meu controle do ServiceNow, para o usuário que eu estou logado. O que significa isso? Quer dizer que eu vou ter funções mais elevadas, né? Ele faz isso para garantir a segurança do sistema e somente quem tem acesso de administrador consegue elevar essas funções e aí mexer em umas opções de acesso de lista que são mais avançadas, tá? Assim que eu clico aqui nesse ícone do OK, vocês vão reparar que ele vai ficar um cadeadinho aqui em cima, o que representa que eu estou com o meu acesso elevado. A partir do momento que eu clico aqui de novo, vou no elevar funções e removo esse cheque, ele vai remover o cadeadinho e aí eu já estou com o ambiente seguro novamente. Então ele faz isso para poder ter uma auditoria e rastrear quem está elevando funções, tá? Além dessa função, aqui no menu é possível representar um outro usuário. Então eu como administrador, principalmente para efeito de testes, quando você estiver desenvolvendo, é muito interessante você tentar enxergar como o usuário final vai estar vendo a tela. A gente vai mexendo nos acessos no sistema e às vezes pode achar que um usuário está conseguindo ver uma informação e ele não está. Então eu poderia vir aqui, clicar nesse Abel Turtle. Esse aqui é um usuário padrão fictício aqui do ServiceNow para testes, tá? Por isso que ele já existe aqui na base, ele vem como demonstração. E aí essa é a visão que ele teria.
Então eu consigo simular a visão de um outro usuário da plataforma. Para eu retornar, eu posso tanto clicar aqui no End Impersonation, né, finalizar em personalização aqui, ou eu posso simplesmente clicar em Impersonate User de novo e escolher meu próprio usuário. Das duas formas ele vai dar certo e vai voltar. Essa é uma outra palavra que, apesar de estar no inglês, tá, pessoal, esse impersonate, eu vou forçar bastante a falar sobre ele aqui, porque no mercado ele é muito utilizado, tá? Então quem já trabalha com a ferramenta, quem tem mais experiência, normalmente não fala no português e usa esse termo em inglês mesmo, tá? Ninguém fala assim, eu vou representar um usuário, a maioria já tem esse costume de usar o impersonate. Além disso, eu tenho aqui no menu o perfil. Quando eu clico em perfil, ele vai me dar detalhes do usuário que eu estou logado no momento e é possível eu alterar algumas dessas informações para manter meu cadastro atualizado. Aqui no menu eu também tenho essa barra de pesquisa, a gente chama ela de barra de pesquisa global. Então se eu quiser encontrar, por exemplo, incidentes, eu simplesmente digito aqui em cima e ele vai procurar tudo no meu sistema que tem a palavra incidentes. Divide aqui do lado direito nessa barrinha alguns grupos de resposta, né? Esses mesmos grupos que estão aqui, reparem, tarefa 66, são os mesmos grupos que são exibidos aqui no corpo. Reparem que ele exibiu 234 resultados para a palavra incidentes e ele classificou isso em alguns grupos. Reparem que esses grupos, a grande parte deles está zerado, mas sempre tem algum mais para baixo que, conforme você vai navegando, ele vai trazer um resultado. Eu também poderia trazer diretamente aqui um código de algum incidente, né? Então imagina que eu tenha um incidente 0001. Nesse caso eu não tenho, mas se ele tivesse um incidente 01, ele apareceria aqui, tá? Eu posso pesquisar diretamente por um código de uma tabela, tá bom? Aqui em cima você também pode encontrar essa opção de ajuda, onde ela divide praticamente em 3 partes. Quando o conteúdo que eu estou exibindo aqui no meio, ele tem já uma base de ajuda na base de conhecimento, ele exibe aqui no próprio menu conteúdo. Outra opção que ele tem, ele verifica se você tem esse conteúdo na documentação oficial da ServiceNow. Então, clicando aqui em pesquisar documentação, ele vai abrir uma nova página do Docs da ServiceNow e vai buscar o mesmo termo para poder te ajudar. Boa parte do conteúdo vocês vão encontrar em inglês, então por isso que no meu resultado ele trouxe até algumas coisas aproximadas, está até falando do search porque ele é inteligente, mas o mais comum é que quando você precisa utilizar esse menu você vá para o idioma inglês. Além disso, eu tenho aqui o guia do usuário, onde ele vai dar as informações de navegação básicas, né, para a gente começar a usar a plataforma. Mas aqui acho que vocês não precisam se preocupar, porque essas informações básicas eu já estou passando aqui nos vídeos para todos, tá? Eu vou encolher o meu menu e, por último, eu tenho aqui essa engrenagem do lado direito aqui no cantinho, que são as configurações de sistema específicas para o usuário que está mexendo no momento. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que eu mexer aqui vai se aplicar somente para o meu usuário. Então, qualquer pessoa na empresa que estiver mexendo com a plataforma, ela pode alterar as configurações, personalizar para ela. Nessa aba geral, eu encontro várias opções aqui, mas acho que as mais importantes para quem está começando agora é você poder alternar a sua página inicial entre páginas iniciais comuns e painéis. Eu vou alterar para painel e eu mostro para vocês o que acontece. É importante vocês saberem que quando você navega no ServiceNow e você loga pela primeira vez, ele vai exibir uma dessas duas opções, tá? A gente tem aqui para baixo também o formato que você quer ver sua data e hora. Se você gostaria de utilizar outro idioma, eu já tenho um vídeo aqui que eu mostro para vocês como alterar para português. Mas a partir do momento que o plugin está instalado, qualquer usuário pode trocar o idioma. Aqui embaixo eu posso fazer a troca do meu fuso horário. Então, de repente, eu trabalho numa outra filial da empresa e eu trabalho com um fuso diferente. Eu posso trocar aqui. Tá ok? Outra opção que a gente tem é trocar os temas. Então, ele já traz para a gente algumas opções de temas padrão.
mas eu posso trocar a qualquer momento, e os administradores e desenvolvedores da ferramenta também podem, ao longo do tempo, criar novos temas. Dentre os temas, eu vou trocar aqui, eu vou escolher, por exemplo, esse limpar, né? A tradução está como limpar, ele é um tema clean. E aí, vocês reparem que lá no fundo ele já trocou o tema para a gente. Tá? Vou trocar aqui para o Cobalt. Ah lá, ele trocou no fundo de novo. Tá legal? Eu tenho aqui uma aba de acessibilidade, onde eu posso ativar algumas opções que vão facilitar o meu uso, dependendo da minha necessidade. Essa opção de listas, ele deixa eu escolher se eu quero ter uma quebra automática quando tiver texto muito longo nas listas, né, nas planilhas que ele exibe de forma geral no sistema. Então, por padrão, ele vem assinalado, mas eu posso tirar. Os formulários, eu consigo editar algumas opções do formulário também. Notificações. Bastante gente que já usa a ferramenta há algum tempo, eu tenho visto nos trabalhos que eu tenho feito, eles não sabem que dá para você desativar as notificações. Então, caso você não queira ver notificações, você já está acostumado a usar a ferramenta e não quer que fique mandando notificações para o seu usuário, basta desativar aqui em cima. Toma cuidado que a partir do momento que você faz isso, todas as notificações param de ser enviadas, tá? Agora, se você quiser remover somente algumas notificações, também tem uma forma. Eu vou ativar aqui novamente. Você pode descer e escolher um tema. Por exemplo, eu não quero receber notificações de base de conhecimento. Quando a base de conhecimento mudar, para mim não faz diferença quando alguém criar, por exemplo, um artigo de conhecimento. Eu venho aqui, um feedback nesse caso, né, uma tarefa de feedback, eu não quero receber. Eu desativo e ativo assim como for necessário, tá? E por último, eu tenho uma aba de desenvolvedor. Essa aba ela me permite ter umas opções mais avançadas, então quem está aqui e pretende se aprofundar na área de desenvolvimento, quer fazer implementação de projeto, é muito importante que de cara você já ative esse seletor aqui de aplicativo e esse seletor de conjunto de atualizações. Apesar de na tradução estar escrito conjunto de atualizações, eu quero frisar aqui que o pessoal usa muito no mercado a nomenclatura update set, tá? É bem utilizado, é extremamente importante você ativar isso, porque em todo desenvolvimento você precisa armazenar as informações que foram desenvolvidas, que foram realizadas durante a etapa de desenvolvimento, para depois conseguir publicar isso em outro ambiente, de testes ou um ambiente até de produção. Elas têm que estar salvas em algum lugar, e esse algum lugar a gente chama de update set. Tá? Eu vou explicar mais para frente num vídeo, não se preocupe, mas para quem vai desenvolver é bem importante ativar essas opções. Bom, eu vou fechar aqui agora essa janelinha. Reparem que falando daquela parte de desenvolvimento, ele habilitou aqui em cima, ó, essa parte do menu onde eu tenho os update sets, né, o conjunto de atualizações, e eu tenho a possibilidade aqui do lado de trocar as minhas aplicações. Ela vem por padrão na global, mas eu poderia trocar para incidente, para uma aplicação específica. Sabendo disso, eu também fiquei de mostrar para vocês por que muda a minha homepage quando troquei lá de página inicial para painéis, lembra? Então, quando eu clico aqui no logotipo, o ServiceNow ele redireciona para a página inicial, ele tem sempre esse comportamento como padrão. E reparem que agora que eu cliquei em painéis, ele não está exibindo mais aquela minha homepage antiga, ele aparece um dashboard. Outra palavra que eu vou usar bastante aqui durante as apresentações, porque essa é muito utilizada no inglês, dificilmente você vai ver em algum projeto ou em alguma empresa o pessoal falando que quer adicionar um painel, eles vão adicionar dashboards, tá? Então esse daqui é um dashboard e a pessoa pode trocar à vontade o dashboard que ela quer ver clicando aqui no menuzinho. Ver todos, por exemplo, então aqui ele mostra para mim todos os dashboards que eu tenho acesso e eu poderia verificar qualquer um deles. Vou dar um exemplo aqui de verificar um dashboard da parte de CMDB. Se eu clicar aqui, ele vai abrir esse painel e vai me mostrar os principais indicadores e gráficos de CMDB. É uma base limpa, ainda não populei, por isso que eles estão vindo em branco, tá? E por último, para encerrar esse nosso vídeo, eu vou mostrar para vocês umas informações de configuração básica. Se você digitar aqui básica, você vai ver esse ícone aqui, ó, configuração básica, UI
16. O que tem aqui nesse menu? São informações que você vai trocar e elas vão se aplicar para toda a instância, tá? Aqui não é só para o usuário que está logado, é importante lembrar disso. Então reparem que aqui em cima do lado do logotipo eu tenho um texto, poderia colocar um slogan, poderia frisar em que ambiente. Imagina que eu estou mexendo no ambiente de treinamento aqui, então eu posso colocar aqui treinamento, né? E só de eu trocar ele já salva automaticamente e troca para mim esse título. Aqui a guia do navegador ele está vazio. Guia do navegador, reparem que aqui em cima está escrito o nome da página que eu estou navegando no momento. Mas se eu colocar aqui empresa X, ele vai trocar para mim o título. Então eu posso personalizar o título da minha aplicação. Outra coisa que eu consigo mexer nas minhas configurações básicas é alterar o fuso horário do sistema padrão. Então esse vai ser o fuso em que tudo que mexe com data e hora vai se basear. O meu está Brasil Leste, mas imagina que você não encontra nessa listinha o que você gostaria de configurar, né? Depende do projeto que você está participando, vai ser necessário mudar. Você pode clicar nesse link aqui, configurar fuso horários, e escolher um outro da lista, porque lá não vem todos os padrões, para não poluir muito a lista, né? Então imagina que eu vou fazer um projeto em Montevidéu. Então eu adiciono aqui para o lado, dou um salvar, e aí daqui para frente eu consigo utilizar esse fuso horário na plataforma, inclusive ele vai estar disponível para ser consumido por recursos que já estão no ar. Essa é uma opção interessante, às vezes o pessoal perde bastante tempo procurando aonde que coloca essa opção de fuso horário. Outra opção muito interessante é trocar o logotipo, né? É uma configuração rápida para fazer, mas que muda a carinha, dá a impressão de que já está tomando o corpo a plataforma. Então eu vou trocar um logotipo, por exemplo, vou colocar um outro logo qualquer aqui da própria ServiceNow. E aí esse logo ele está com um fundo branco, né? Então ele não ficou legal. Eu posso voltar aqui na minha engrenagem do lado direito, vou no meu tema e posso colocar um tema que vai fazer aquele meu logo aparecer. Coloquei um tema mais claro e reparem que ele já está aparecendo bonitinho aqui. Além disso, dá para a gente trocar formato de data, hora, e cada item do tema é possível que a gente troque. Então esses elementos eles estão aqui em formato hexadecimal, mas para quem ainda não conhece muito essa parte, não se preocupa, você pode clicar aqui do lado e escolher a cor na barrinha. Então de repente o tema está quase do jeito que você precisa, mas por exemplo só a cor do plano de fundo do cabeçalho eu quero trocar. Então você pode vir aqui trocar a cor, tá legal? Todos os links, as principais cores usadas no sistema, elas ficam dentro desse menu. Vou voltar aqui para o meu menu principal, para a minha página inicial. Posso fechar meu filtro, ele vai voltar ao normal. Reparem que eu estou aqui no favoritos, volto para a página principal e aqui eu tenho de volta a minha tela. Bom, por hoje é isso, pessoal. É isso que eu estava querendo mostrar para vocês. É o início da plataforma, é assim que ela está distribuída. E daqui para frente vai ser muito mais fácil a gente encontrar todos os elementos, todas as aplicações que nós vamos aprender a mexer, conhecendo um pouco mais a fundo o que significa cada elemento desse e onde encontrar as informações. Eu espero que vocês tenham gostado. É só o começo. Continuem que em pouco tempo vocês já vão estar dominando o básico da ferramenta, tá legal? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.